Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 11 de agosto, dia dos cursos de direito, dia do advogado. Eu imagino o quanto estejam sofrendo cursos de direito e advogados ao ler a Constituição e conferir com o que tem sido aplicado no Supremo, né? Desde o julgamento de Dilma, né? E aí recrudescendo há 6 anos, quando começou o inquérito da fake news e tudo mais que a gente está vendo. Bom, eu estou em Porto Alegre. Eu estou aqui no hotel em que eu sempre fico, que é muito bem localizado, é o Hilton Moinhos de Vento, e vim para o lançamento do meu livro, esse aqui que vocês já conhecem, na Livraria Santos, que é bem pertinho aqui do Hotel Hilton, né? Que é uma delícia estar por aqui. Está friozinho, né? Mas a gente se sente bem acolhido. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à conversa de hoje. Bom, o primeiro assunto de hoje, eu estou vendo aqui, né, que o ministro Haddad anunciou que ele teria um encontro nesta quarta-feira com o secretário do Tesouro americano, que é o ministro da Fazenda americano, né? O nome dele é Scott Bessent. Agora, Haddad foi avisado que não tem agenda para ele. Eu até desconfio que o Departamento do Tesouro está... Porque ele que trata da aplicação da lei Magnitsky, né? Talvez esteja ouvindo o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que foram chamados a Washington para conversas. Pode ser que seja isso. Mas o ministro Haddad ficou danado da vida, disse que são pressões de direita que evitaram que ele conversasse com o chefe, o ministro, né, o secretário do Tesouro americano. Porque o secretário do Tesouro também está com a tarifa de 50% que começou logo ali, né? Já está sendo aplicada no Brasil. Mas qual é a razão, né? Vejam só, uma das razões está nos jornais aí, um levantamento mostrando que 119 pessoas do 8 de janeiro foram condenadas até a 17 anos de prisão por crime coletivo, né? Aquela multidão que foi para a Praça dos Três Poderes e muitos invadiram as sedes dos Três Poderes. 20 pessoas foram condenadas a 14 anos, 10 pessoas a 17 anos, 8 a 13 anos. Meu Deus, isso são penas para homicidas, né? Um foi a 12 anos, depois 70 pessoas a 1 ano. Isso dá troca por trabalhos da comunidade, coisa assim, não dá regime fechado. Mas já cumpriram um regime fechado, certamente. 8 a 2 anos, né, por não obedecerem à tornozeleira. Pois é, aí eu vejo uma coisa aqui sobre justiça e vingança. Eu vejo aí em compêndios militares e sobre uso da força numa guerra. É repetitivo que numa guerra a vingança não deve ser considerada. A vingança é um péssimo companheiro porque tira a moral, né, as razões de uma guerra, se for guerra de vingança. Assim como a vingança não deve mover forças policiais. Às vezes um policial é morto e logo o bandido é capturado e morto. A vingança não deve mover forças policiais, aqueles que em nome do Estado usam o poder da força. Agora, muito menos a justiça. Eu já mencionei aqui, e ainda estava comentando com um ministro de Tribunal Superior, que há um tribunal romano, né, lá no coração do direito romano, em cujo frontispício, cujo frontão, está escrito em latim Gratia et Justitia.
Ou seja, a justiça é acompanhada da graça ou da compaixão. Jamais, jamais da vingança. E a gente vê muitos atos aí como se fossem vingativos. E sabe por quê? Porque a própria vítima é que investiga, né, que acusa, que denuncia e que julga. Isso não é justiça, isso é vingança. Quando é a própria vítima. A vítima jamais pode ser o julgador, jamais pode ser o investigador. Perde totalmente a isenção. Né? Mas o problema é que o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, fez várias declarações mostrando que o Supremo não é mais um departamento de aplicação da Constituição. A Constituição diz que sim, o Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Então aqui as declarações do ministro Barroso. Né? Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Isso ele disse quando saiu a quebra de vistos, se não me engano, a suspensão de vistos. Como um tribunal atuante. Quem é atuante é o Ministério Público. É a polícia que tem que ser atuante. Mas não o judiciário. Eu estou dizendo isso no dia dos cursos de direito. E um pouquinho antes, em julho, se não me engano, 5 de julho de 2023, ele disse: o judiciário no Brasil vive um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade, nas expectativas em relação ao judiciário. Ou seja, o judiciário saiu de sua função constitucional. Desviou-se de sua função constitucional, o topo do judiciário. Se bem que o ministro Fux, já desde a posse dele, quando presidente do Supremo, ele disse que questões políticas têm que ser decididas na arena política, nos plenários políticos, que é no Congresso Nacional. Agora tem uma declaração recentíssima dele, dizendo assim: no Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Claro que é. Porque se todo o poder emana do povo, a instância maior é o parlamento dos representantes do povo. Não é óbvio? Isso é óbvio, isso é elementar. Né? E, no entanto, quando se quer calar até o parlamento, sem se perguntar se não é o parlamento que representa as aspirações nacionais, né? Por exemplo, é uma aspiração nacional o Brasil afastar-se do Ocidente, onde ele está, da cultura ocidental, que se baseia na civilização judaico-cristã, na filosofia grega, no direito romano. Essas são as bases da nossa civilização. Ou nós vamos lá para o Confúcio, lá para o outro lado do mundo. É isso que o chefe de Estado brasileiro está promovendo, trazendo consigo a sua diplomacia na divisão do mundo. E, obviamente, o presidente da maior potência econômica, científica, militar do planeta estranha que venha a ter uma outra Venezuela no hemisfério sul. Né? Certamente não há de querer isso. Daí as relações, as reações que, na verdade, estão defendendo a nossa ocidentalidade. Nós somos da civilização ocidental. Bom, uma outra questão que eu queria abordar, vejam só, a gente está falando aí
de Trump. Acabei de falar de Trump. Eu já falei ontem aqui, Trump conseguiu a paz depois de 30 anos de guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. Azerbaijão, onde está Baku. Os que estudam a Segunda Guerra sabem muito bem a importância dos campos petrolíferos de Baku. Né? 30 anos de guerra. Trump mediou, levou os dois chefes de Estado para a Casa Branca e lá selaram a paz. E o símbolo dessa paz é uma via, vejam só, chamada TRIP. É o trocadilho, né? Porque TRIP é viagem. TRIP significa Trump Road for International Peace and Prosperity. É a via, a estrada de Trump para a paz e prosperidade, que vai ser administrada por uma empresa americana. E os Estados Unidos oferecem aos dois países, né, meios para manter essa paz e para buscar a prosperidade também. E sabem onde estão esses dois países, né? Fazendo fronteira de um lado aí com o Irã, de outro lado com a Rússia. Né? Então, tirando da influência de Putin esses países. Isso depois de ter trabalhado pela paz entre Paquistão e Índia, Tailândia e Camboja, né? E agora vamos ter no Alasca, no dia 15, ou a partir do dia 15, um encontro de Putin e Trump. Então lá os líderes beneficiados com essa paz tentando indicar Trump para Prêmio Nobel da Paz. Será que ele vai conseguir a paz aqui no Brasil também? Paz significa obediência à lei e não aos homens. A lei maior se chama Constituição. De Porto Alegre, Alexandre Garcia.